Eu comprei no Mercado Livre essa parafusadeira aqui, da mesma marca daquela esmerilhadeira bateria que eu testei outro dia aqui no canal. Veio no kit a parafusadeira, que é de 16 volts, veio duas baterias, carregador e uma penca de acessórios, até um extensor de bits flexível que, apesar de simplesinho, funciona relativamente bem. A parafusadeira tem um mandril metálico, duas velocidades mecânicas com seleção aqui no topo e é brushless. Não é a melhor construção do mundo, mas ela é ergonômica e confortável e tem um bom equilíbrio de peso para você trabalhar com ela. E o que me chamou a atenção nessa máquina aqui é que, além de ter o mandril tradicional de uma furadeira, você pode remover esse mandril, transformando ela em uma parafusadeira com encaixe sextavado aqui para você colocar os bits diretamente nesse acoplamento aqui. Apesar de não ser um acoplamento com trava, ele é magnético, mas ele tem uma boa firmeza, segura bem os acessórios aqui para você trabalhar. Daí aqui ela tem os níveis de torque para você selecionar a força para parafusamento e tem também uma função de furação. Porém, a máquina não tem impacto. O primeiro teste que eu vou fazer na máquina vai ser de furação. Então eu vou usar esse barrote de eucalipto aqui, com uma broca de 10 mm para madeira. A máquina está na velocidade 2, na função de furar. Eu vou fazer furos até a máquina dizer chega. Esse barrote aqui tem 4,5 centímetros de espessura, então não é uma madeira tão fininha, vai forçar bastante a máquina, levando em consideração que essa madeira não é tão dura, mas tem bastante fibra, bastante fibrosa e tende a travar a broca no meio da furação, principalmente em peças mais espessas. A máquina desligou no 45º furo, drenou por completo a bateria, agora até que voltou a ligar, a dar sinal aqui, mas ela está com a velocidade bem abaixo, perdeu completamente a força já, então foram praticamente 45 furos nesse barrote aqui, com broca de 10 mm. Agora o segundo teste vai ser de parafusamento, para isso eu vou colocar parafusos de 4 por 35 mm no mesmo barrote de eucalipto, sem pré-furos. A ideia é colocar uma quantidade grande de parafusos aqui para ver se a máquina aguenta, para ver até onde a gente consegue ir nesse teste. A velocidade da máquina agora está no nível 1 e o torque está na posição máxima, que é 21 no seletor de torque ali do mandril. Consegui colocar 100 parafusos aqui no caibro e nesse momento aqui não gastou nenhum risquinho da bateria. Então não vou continuar com o teste porque eu vou colocar uma caixa de parafuso aqui e não vai gastar a bateria da máquina. Então eu vou tentar alguma coisa mais pesada um pouquinho, ver se eu consigo pelo menos tirar um dos indicadores aqui da carga da bateria. Agora é hora do teste fora da realidade. Eu tenho aqui dois parafusos de rosca soberba, esses aqui são de 6 mm, esses aqui são de 8 mm. Então eu vou tentar colocar eles sem pré-furo, nesse mesmo barrote aqui, nesse mesmo caibro. Começar pelos de 6 mm aqui. Acionou a embreagem. Quando pegou aqui na parte sem rosca, porque essa parte aqui na parte de cima do parafuso, na verdade ela é mais larga, então não tem força para penetrar aqui. Então ele acionou a embreagem nessa parte de cima do parafuso. Se tivesse pré-furo, tranquilamente ia colocar o parafuso por completo. Então ele vai até que tem rosca, e daí quando chega nessa parte aqui, nesse colarinho, digamos assim, que é mais largo do parafuso, ele não consegue penetrar, por questões óbvias de física. Vamos ver esse outro aqui, só trocar o soquete, que nesse caso aqui é de 13 mm. Aqui não foi nem a parte da rosca. Também nós estamos falando aqui de um parafuso de 8 mm e nada de pré-furo na madeira, né? Coloquei na função furar da parafusadeira, ou seja, não tem o controle de torque. Lógico que isso é um excesso e pode até danificar a máquina trabalhar desse jeito, mas para fins de comparação, na força máxima dela, na função de furar, ela conseguiu empurrar o parafuso mesmo após a parte da rosca aqui, o de 8 mm. Tá, os outros aqui então vai normal também, só que claro que a gente está falando aqui de uma situação extrema. Usar uma, duas vezes assim, a tendência é funcionar, mas se for usar direto, provavelmente destrói a máquina em poucas utilizações.
E mesmo depois desse teste, já tirei os parafusos, inclusive, usei ela na função de furadeira para remover os parafusos, continua com todas as indicações de carga da bateria. Bom, testes concluídos, é hora da opinião final sobre a máquina. Olha que bonitinho, dá até para fazer um daqueles hotéis para abelhas. Vamos lá, de novo, ressaltando que estamos falando aqui de uma máquina Xing Ling, de uma marca de procedência duvidosa, mas que foi comprada no Mercado Livre, uma das plataformas mais confiáveis hoje para você fazer compras, e por R$210. O conjunto da obra: duas baterias, 16 volts, motor brushless, velocidades mecânicas, mandril metálico e ainda a possibilidade de você deixar a máquina mais leve para usar como parafusadeira. Bem interessante, com uma autonomia boa para você que faz projetos de final de semana, para você que é hobbyista. É uma máquina que tem tudo para ter um ótimo custo-benefício. Ou daqui a pouco, se você quer deixar a máquina como backup na sua bolsa de ferramentas, para caso a sua máquina principal falhe ou acabe a bateria, você não tenha como repor na hora, você ter uma alternativa para terminar o serviço que você está fazendo. Na minha opinião, como primeira máquina para você que vai fazer projetos de marcenaria, é uma excelente opção, porque ela tem a opção aqui de você tirar o mandril e transformá-la numa parafusadeira. Então a máquina fica mais leve, mais compacta. E olha só, pensa comigo. Se você tem uma parafusadeira só com um mandril e você quer fazer pré-furo e colocar parafuso, então você coloca a broca, fura, tira a broca, coloca o bit, parafusa. Tira o bit, coloca a broca, fura. Sabe, é trabalhoso você fazer isso quando você está numa montagem que precisa disso furo a furo. Aqui você tem uma vantagem da máquina única, que você pode deixar a broca acoplada no bit aqui e o bit, se ele for mais curto, colocado aqui dentro. Então o que você faz? Coloca o mandril aqui, faz o pré-furo, tira o mandril, parafusa, coloca de volta, próximo pré-furo. É muito mais rápido do que ficar trocando com um mandril só. Então é uma solução intermediária entre uma única máquina simples, convencional, e duas máquinas, que seria o ideal, você ter uma para furar e uma para parafusar. Então se você está começando agora, sua primeira máquina, primeira parafusadeira, não vai usar muito, quer fazer seus projetinhos de final de semana com uma parafusadeira interessante, com um custo-benefício interessante, é uma opção a se considerar. Então vale a pena pelo conjunto da obra e pelo que ela entrega. Nos testes aí você pode acompanhar que a autonomia da bateria é decente, a força da máquina que eu percebi utilizando, ela é um pouco maior do que a força das máquinas 12 volts, claro, porque é 16 volts, então ela tem um pouquinho mais de potência, digamos assim. Então você percebe isso na utilização. Como eu usei muito máquinas de 12 volts, eu percebi isso já nos primeiros usos da máquina. É uma pena a máquina não ter impacto, mas eu entendo por conta da forma como o mandril é acoplado no eixo aqui. Se ela tivesse impacto, possivelmente esse acoplamento aqui ia romper, ia falhar ou ia criar muita folga com o passar do tempo. Então é entendível o fato de não ter impacto. Compreensível a palavra, né? A gente está inventando algumas coisas aí. Mas é compreensível o fato de não ter impacto por conta disso. Mas tem suas vantagens, suas desvantagens. Uma das desvantagens é que o carregador é um carregador lento, já está 2 horas carregando aquela bateria que eu descarreguei ali na primeira parte do teste. E no outro teste que eu fiz já de bateria, antes desse, ele levou quase 4 horas para dar uma carga completa na bateria. Então é um carregador lento. Mas o fato de ter duas e uma autonomia decente, provavelmente você, hobbyista, fazendo seus projetos de marcenaria de final de semana, não vai ficar na mão sem bateria com ela, se você estiver utilizando de forma normal. Os testes que eu faço aqui normalmente levam a máquina a um ponto de esforço, de estresse, que não é normal da execução de um projeto. Então, você usando ela normalmente, provavelmente você não fica sem baterias. E ainda tem o fato de vir aquela penca de acessórios ali. Não são acessórios de muita qualidade, mas quebram um galho para você que está começando. Então se você comprar o kit, por exemplo, você vai ter, além da possibilidade de ter duas, entre aspas, máquinas em uma, você vai ter uns acessórios. Então você não precisa imediatamente comprar bits, comprar soquetes, comprar brocas, porque você vai ter alguma coisa para utilizar e já quebra um galho para você pegar a máquina e fazer o seu primeiro projeto. Então outra vantagem também. Como eu falei, custo-benefício bem interessante. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. Lembrando, pelo Mercado Livre, plataforma segura, você pode comprar sem medo, 30 dias para devolver, uma das plataformas mais seguras para consumidor. Não, eu não sou patrocinado pelo Mercado Livre, só estou falando com base na minha experiência de compra pelo Mercado Livre. Link na descrição, dúvidas, críticas ou sugestões nos comentários, deixa seu like e até o próximo vídeo. Bom, agora eu vou lá para tirar 100 parafusos desse pedaço de madeira. Ou será que eu deixo e jogo fora? Quanto que custou cada parafuso mesmo?